Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhem-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco o João Sampaio Fernandes e o Manuel Sampaio Fernandes, pai e filho, alumni da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. São duas gerações de médicos dentistas apaixonados pelo ensino e pela saúde oral. Vamos conhecê-los melhor? Olá João, olá Manuel, bem-vindos ao Alumni Montes. Vou começar pelo João. Porquê a Medicina Dentária na Universidade do Porto? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu vim para a Medicina Dentária por um bocado do acaso. Isto é, eu acabei o liceu, o antigo liceu de ensino secundário em 74. Nesse ano as faculdades fecharam um ano, acumulou-se todos os alunos e depois no ano seguinte, nessa altura não havia números clausos, nós entrávamos todos para os cursos que queríamos, eram menos alunos, evidentemente, e quando fomos para a dentária, para a medicina no segundo ano, estávamos 1.200 alunos. 1.200 alunos era impossível entrar na medicina do Hospital São João na altura. E, portanto, as faculdades fecharam um ano, fez-se aquilo que se chamava o serviço cívico, depois passou o ano propedêutico e depois, atualmente, na prática, o 12º ano foi um gap year para reflexão, mas foi à força. Nesses anos, para metermos os anos todos, esses 1.200 alunos, foram criados os cursos de medicina dentária, nutrição, educação física, na altura que se chamava educação física, e psicologia. Portanto, os alunos depois foram pelas notas dos 1.200, que na altura depois já não eram 1.200, eram 1.000 e qualquer coisa, à volta de 1.000, cada um escolheu o que queria. E, portanto, eu fui aliciado para ir para a dentária, apesar de não ter ninguém na família em medicina dentária. Tinha até pessoas de família em medicina e que eu já ajudava particularmente a ver. E depois entrei em dentária porque era um curso mais rápido. Fundamentalmente era um curso que dava a especialização mais rápida. Nós saímos ao fim dos 6 anos como especialistas, enquanto em medicina tínhamos 6 anos mais 10 anos para ser especialista, que na altura havia policlínicos e coisas que demorava muito tempo. E, portanto, eu fui aliciado por um curso que era diferente, era novo e era fundamentalmente mais rápido. Dava-nos a liberdade ou a independência mais rápida. E não estou arrependido, nada. Foi uma boa opção? Acho que sim. Hoje faria a mesma opção. Na altura fiz a opção um bocadinho no ar. Um bocadinho a ver, vamos ver o que é que isto dá, não é? Arrisca. Mas depois pudemos todos mudar de cursos. Quem entrou para a dentária, quem entrou para a medicina, nós tivemos muitos colegas que vieram de medicina depois para a dentária e ao contrário também. E nos outros cursos também se deu o mesmo, na nutrição e na psicologia. Mas o João já não quis trocar. Eu não mudei. Ou seja, gostou, em medicina, não é? eu tinha média para entrar em medicina e escolhi dentária. Mas tenho colegas que não tinham média e foram para a dentária e depois no segundo ano e terceiro ano nós andamos sempre a mudar. Também éramos poucos. Sim. Eu acabei o meu curso, tínhamos 23 alunos. Pois, era pouca gente na altura. Nós agora temos 70 e tal por ano. Há muito tempo, há anos que temos 80. Portanto, sim. As coisas não são comparáveis. Não? É diferente. Sim, mas na altura arriscou e foi uma boa opção. Acho que sim. Não estou nada a arrepender, é pelo contrário. Manuel, agora vou passar para o filho. Manuel, tu acabaste por seguir o mesmo curso do teu pai. Tu foste influenciado de alguma forma? Em casa já se falava muito de medicina dentária. Como é que começaste a perceber que querias ser também médico dentista? Sim. Bom dia, Joana. Antes de mais agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui a falar um bocadinho sobre este tema e partilhar um bocadinho também a minha experiência. Em relação à pergunta que me fez, eu posso dizer influenciado, que posso ter sido influenciado provavelmente por ser uma inspiração e uma referência para mim, no sentido de se exerceu algum tipo de pressão ou se eu senti algum tipo de pressão para seguir esta área. A resposta é não, claramente que não. Eu desde que me conheço, usando este chavão popular, que sempre tive a ideia de ser médico dentista e concretizei.
E penso que isto talvez também possa ter, não sei, talvez tenha crescido em mim, talvez por projetar no meu pai, na carreira académica, profissional, talvez o meu futuro, talvez tenha passado por aí. Se calhar mais por conversas e por coisas que foste ouvindo e vendo, não é? Que acabaste por decidir, eu quero ser dentista como ele. Sim, a proximidade com a área, quer dizer, entre pais e filhos seguirem a mesma carreira, já é algo muito antigo, já vem desde a Grécia Antiga que há esta tendência, e um dos factos para que é apontado é a proximidade com o tema e com a área. Muito bem. Apesar de vocês terem estudado na mesma faculdade, estamos a falar de duas épocas muito distintas, não é? E dois espaços também, eles muito diferentes. Vocês costumam ter conversas sobre como é que era a Faculdade de Medicina Dentária nos tempos em que estudaram lá, cada um no seu tempo, claro? Costumam falar sobre as diferenças entre as faculdades, as diferenças entre as épocas? Alguma vez falaram disso? Não, quer dizer, assim diretamente a comparar aquela coisa tipo velho do Restelo, no nosso tempo é que era bom e agora não presta, não. Eles, como estão lá na faculdade, muitas vezes isso vem a talho de foice quando a pessoa se queixa das condições atuais das faculdades, assim, isto não tem isto, tu sabes lá o que isto era, quando não havia nada. Portanto, nós agora temos essa parte de ensino, evidentemente, nós quando a dentária foi feita, foi-se buscar, nós tínhamos os 3 primeiros anos em medicina misturados mesmo com medicina. Agora nós temos feitos em medicina, agora por acaso é com medicina, mas passou a ser com ICBAS, há 2 anos, mas sempre foi com medicina, os primeiros anos de dentária. Mas agora temos, por causa dos horários, estas coisas todas, temos turmas autónomas, embora seja dada em medicina. Mas antes era misturado. Sim. Portanto, nós entramos e estávamos tudo. Era por ordem alfabética de medicina, de dentária, de nutrição, de não sei o que, por ali fora. Mas os professores, depois quando nós fomos para a dentária, não havia professores. Os professores eram os profissionais da praça. E, portanto, nós tivemos pessoas que não estavam habituadas a dar aulas, embora estivessem habituadas a fazer. E, portanto, nós tivemos umas aulas muito mais práticas do que teóricas. Também tínhamos teóricas. Há professores que davam aulas, há pessoas que tinham estado no estrangeiro, há pessoas que não tinham. Tínhamos convidados brasileiros. E depois tínhamos uma coisa que era muito importante, que era as faculdades de dentária foram oferecidas pela Noruega, a de Lisboa e a do Porto. E por isso nós tivemos faculdades que tiveram altamente luxo lá dentro. Ainda hoje são considerados materiais. Nós já temos lá materiais que ainda hoje são topo de gama. Há 40 anos. Porque a Noruega disse assim, nós damos isto, mas tem que ser assim. E tem que ser assim, assim, assim. Havia uns acordos com o governo português, tudo isso. E, portanto, e depois tínhamos uma coisa, os professores da Noruega vinham para cá uma semana inteira. O grupo da disciplina passava aqui uma semana no Porto, uma semana em Lisboa e depois ia embora. Gente, aquela semana só tinha aquela disciplina. Muitas vezes, uma vez por mês, tínhamos uma semana durante os 3 anos. Portanto, tivemos muita formação de pessoas que vinham lá de fora, assim, de topo de gama. Na Noruega era um colosso em termos de saúde e da parte dentária. E, portanto, as nossas aulas eram uma coisa tipo, tinham seminários, não eram seminários, era quase um estágio que eles vinham para cá e nós ficávamos aqui, depois ficávamos cá. E, portanto, a nossa formação foi feita muito por aí, enquanto as aulas agora, evidentemente, são coisas completamente diferentes. Claro. Não são aulas como são em todas as faculdades organizadas. Portanto, nós, a nossa formação foi muito prática, também por necessidade, porque os docentes só sabiam a prática e também não tinham muita teoria. Quer dizer, não é fácil dar aulas de dezenas de horas sem ter ainda. Depois havia professores que davam, não é? Tínhamos muitos, não era? Estamos a falar de tudo, mas estamos a falar dos... E depois, a seguir, os primeiros alunos que se formaram antes de mim, 3 anos, mas que estavam, quando eu estava no 4º ano, eles estavam no 6º, esses que estavam no 6º foram os nossos professores. Foi o caso do Fontes Carvalho, do João Carvalho, de uma série deles que estão lá na faculdade, Capelas, tudo isso, foram depois os nossos professores. E nós estávamos no 4º e eles estavam no 6º, eles acabaram o curso e ficaram professores, nós estávamos no 5º e o nosso 6º foram eles os nossos. Portanto, na prática éramos quase todos colegas. Sim. Havia ali uma diferença muito pequenina. Era uma diferença pequena e depois os próprios professores que estavam de fora também eram professores que eram quase... Sim, quase da vossa. Era quase família. Sim. Verdadeiramente. Não é? Mas, por exemplo, em termos de instalações, se nós pensarmos...
A faculdade onde o Manuel estudou já tem umas instalações muito melhores, não é? Entre aspas, do que aquilo que vocês tiveram na altura. Vocês estavam ali à beira de uma piscina. A nossa tínhamos um pavilhão pré-fabricado, mas que olhando de fora parecia assim um bocado mau, mas por dentro era um luxo. Tinha muitas coisas. Ok. Agora esta, sem dúvida que é uma faculdade que toda a gente gosta. Quem está dentro das faculdades diz mal, mas quem está fora, quem chega de fora tem uma sensação de oponência e daqueles equipamentos todos. Sim. Nós tivemos muitas pessoas que vieram cá de fora e todos gostam de tirar fotografias na faculdade para mostrar. Porque as faculdades normalmente são tudo coisas pequenas. Áreas pequenas que se vão juntando. E a nossa tem aquela sensação de open space, de 64 equipamentos olhados assim de cima, tipo aquário, em que dá uma sensação que em todo lado se gosta. Que diferenças é que vocês conseguem ver nas duas faculdades? Por exemplo, Manuel, que diferenças é que tu vês? Podemos até falar aqui um bocadinho, por exemplo, na questão do ensino, não é? Porque o teu pai acabou por ter um ensino se calhar mais prático na altura e um bocadinho diferente, porque era tudo muito novo. Que diferenças é que vocês veem entre as duas faculdades em que estudaram? Em relação a esta descrição que ele fez agora, quer dizer, comparando com a opinião que eu tenho sobre o tempo em que estudei na faculdade, penso que o curso que fiz já era muito mais estruturado, já era muito mais fundamentado, já tinha sido experimentado e, portanto, já era algo que de ano para ano provavelmente foi evoluindo, foi subdividindo em cadeiras e em áreas e tornou tudo muito mais organizado e muito mais fácil, não tive estas dificuldades que agora descreveu. E no caso, João, consegue perceber isso em relação ao Manuel, que aquilo que vocês tinham na altura em relação àquilo que há hoje já é uma faculdade muito mais estruturada? Não, isso sem dúvida, isso já de antes tínhamos. Nós tivemos de aprender a fazer a estruturação. Na prática nós tivemos eu tive uma sorte, não fui eu que fiz isso, foi a comissão instaladora que tinha 5 pessoas e convidou as pessoas e que era dirigida por pessoas mais conceituadas que havia aqui e depois mais tarde, na mesma altura mais ou menos também foi em Lisboa a mesma coisa, em que, por exemplo, no caso do Porto, nós fomos copiar a estrutura de ensino que na altura era considerada uma coisa diferente, que era da Universidade de Geneve. Uhum. Portanto, a nossa faculdade, a Medicina Dentária Portuguesa, que era em Lisboa, que era no Porto, copiou muito Geneve, porque as pessoas tinham estudado lá algumas e que estavam na parte da instalação. Certo. E, portanto, tivemos sorte. Eu tive sorte, a minha geração, e mesmo agora ainda estamos com a mesma coisa. É engraçado que no outro dia saiu um debate, uma coisa que a Universidade de Geneve andou a fazer não sei o quê, proibiu-se fazer coisas que a gente faz. E assim, se a Geneve proibiu, a gente tem que ver com outros olhos. Porque nós somos filhos de Geneve. Sim, porque apesar de somos filhos de Geneve. O resto, quer dizer, as pessoas foram copiar os contactos que tinham, onde tinham estagiado, onde tinham feito cursos, e portanto, e no Brasil também, de pessoas imensas do Brasil que nós tivemos, que vieram cá na altura. Que apesar de tudo, apesar de ser um curso novo, apesar disso, tiveram muito bons profissionais na altura a acompanhar. Não, isso sem dúvida. Tínhamos os melhores profissionais da praça e os melhores professores de muitas faculdades que vinham cá a Portugal e passavam cá muito tempo. É que não era vir cá, dar uma aula e ir embora, não. Era estar cá uma semana, 15 dias, tudo isso. E, portanto, nesse aspecto foi bom. E também permitiu-nos ver coisas que nós nunca veríamos se não tivéssemos essa oportunidade assim tanto tempo. E depois era pouca gente. Atenção, pois é diferente, sim. Isso é quando isto parava, nós estávamos 40 pessoas. A faculdade toda, na parte clínica, eram 40 alunos. E mais 15 ou 20 professores que também faziam os cursos. É que nós todos fazíamos os cursos ao mesmo tempo. Fazíamos professores e fazíamos alunos. Estávamos todos em formação simultânea, por assim dizer, em termos de muitos aspectos. E, portanto, isso foi uma época boa. Isso em relação ao número, por exemplo, é uma diferença muito grande. Claro, este é um aspecto que na minha geração tem esse defeito. Porque, quer dizer, o rácio aluno-professora... No meu tempo, portanto, estamos a ouvir agora de 40 pessoas dividido em 2-3 anos, e no meu tempo entravam 90 pessoas por ano, e quer dizer, os docentes, quer dizer, até eram em algum número significativo, mas em relação a 90 alunos nunca é um ensino tão individualizado, tão próximo como terá sido provavelmente no início da medicina dentária. É uma desvantagem grande que eu tive.
Pois é isso. Tu sentes que a tua formação foi diferente da do teu pai? Pronto, este é o aspecto negativo, mas depois tem outros aspectos positivos, que é o acesso à informação que temos hoje em dia, este boom todo de informação, que é quase ilimitado. Não é? Eu ainda no primeiro ano da faculdade ainda tive um bocadinho dos tempos antigos em que ia à biblioteca e tinha que pesquisar as revistas, os números das revistas para encontrar os artigos, mas já estava numa fase de mudança para hoje em dia, e hoje em dia a Universidade do Porto tem acordos com as revistas todas científicas de renome, e portanto é fácil ter acesso à informação, e mesmo com vídeos. Eu agora estou a terminar o meu doutoramento, a ver se termina este ano ainda, e tinha uma pequena dúvida técnica num determinado aspecto, e com um pequeno vídeo do YouTube, sem grande pesquisa, resolvi aquela questão sem grande dificuldade. Sim, tem uma vantagem em relação à formação. A internet veio mudar tudo. Sim, sem dúvida. Como é que eram as aulas no vosso tempo? O João já falou aqui um bocadinho desta proximidade com os professores, mas, por exemplo, em termos de mobiliário, de tecnologia, esta parte da internet, que diferenças é que vocês conseguem notar daquilo que eram as vossas aulas em cada um dos vossos tempos? Aliás, porque o João passou por uma altura muito conturbada, em que deve ter mexido ali na questão das aulas. Sim, a parte dessa foi parte. O 25 de Abril, não é? Houve aí uma parte... Sim. Isso a gente nessa altura ligava pouco às aulas. Ligava mais à rua e a tudo menos às aulas. Não é? Foi a nossa parte, foi que ali houve um gap. Um gap de 1 ano e meio ou 2 anos. Não foi um gap de um bocadinho, foi bastante tempo. E portanto era tudo relativizado. Mas depois, quando começamos em dentária, as aulas nessa altura eram fundamentalmente... Já havia slides. Eu acabei o curso em 81, portanto em 78, 79, que eu estive lá na dentária, já havia professores que faziam nos congressos slides. Já havia. Estava no início, agora demorava muito tempo a fazer slides. Mas a maior parte eram com acetatos. Certo. E os acetatos era uma coisa que na altura, aqueles retroprojetores, era uma coisa nova, não é? Era tecnologia de ponta, não é? Nós ainda temos num auditório lá na faculdade um retroprojetor de slides. Eu qualquer dia vou dar qualquer coisinha lá de projetar. Já ninguém sabe projetar. Aquilo só serve de secretária para já, mas de apoio. Mas a seguir começaram. Eu lembro-me de dar os congressos do professor Fernando Pérez, que foi diretor da faculdade, em que a gente projetava três projetores solares ao mesmo tempo, a pôr aquilo tudo sincronizado. Nós estávamos horas, e olha, eu ainda tenho lá em casa, e eles de pequenos andavam, que a gente tinha uns coisinhos para pôr os solares, assim, para fazer os três, em duplo, slide triplo, para se fazer os solares a gente tinha que fazer, os textos tinha que mandar ali à faculdade no Hospital São João, na parte da iconografia. A gente ia lá, fazia, o senhor punha aquilo com fundo verde e preto, verde e branco. É uma tecnologia. Tinha uma coisa, a gente para falar num congresso ou para preparar uma coisa qualquer tinha que estar preparado, tinha que estar aquilo tudo pronto um mês antes, ou um mês e tal antes, senão a gente não conseguia pôr os slides e pôr aquilo tudo. Mas demos sempre as aulas, e a medicina dentária tem uma coisa, é que sempre teve tecnologicamente muito avançado nesse aspecto. Nos congressos, coisas, na parte didática, por assim dizer. Não é que sejamos os melhores do mundo, mas quer dizer, tivemos sempre, nunca fomos os mais... das coisas mais antigas e de falar. Quase não há congressos que a pessoa não projete qualquer coisa. Ou não projeta, às vezes, demasiadas coisas. Há poucos congressos, ainda hoje, em que a pessoa fala, por isso simplesmente. Sim, e por aquilo que eu vejo, daquilo que conheço da medicina dentária, mesmo os vossos congressos são sempre muito dinâmicos, não é? Há sempre a parte visual, nunca é uma coisa muito estática, não é? É demais. Em alguns aspectos é demais. Oh Manuel, e tu, por exemplo, tu tiveste a ajuda da internet, que já falaste, mas isto dos slides tudo, no teu tempo não havia nada disto, já era tudo mais avançado. Sim, eu tenho algumas memórias desta organização de slides, de ser pequeno, talvez tenha sido a primeira aula de medicina dentária que eu tive, a organizar slides em pequeno, mas em termos de, quer dizer, quando entrei na faculdade,
grande parte das aulas eram já em PowerPoint, quer dizer, os próprios professores penso que se vão atualizando em relação às técnicas, e depois as apresentações PowerPoint eram também associadas, quer dizer, a outras plataformas que eu utilizei, não é? O Moodle e a partilha de documentos na Dropbox. Portanto, havia uma série de plataformas que utilizávamos e que ajudava a tornar a aula mais interativa. E pronto, e agora no futuro penso que as novas gerações já estão, quer dizer, esta técnica que eu tive, estamos a falar há 10, 15 anos, já está desatualizada em relação hoje em dia, quer dizer, a partilha que há hoje nas aulas, que é muito mais em direto, por causa de dizer, hoje em dia temos todos os Google Forms e os ecrãs táteis, pronto. Estamos a evoluir, não é? Constantemente. Deixa-me só dizer uma coisa, eu sou do tempo da primeira provas em PowerPoint. Provas de doutoramento que foram lá na faculdade do professor Américo Afonso. E foram feitas por uma empresa que era a Medisa, que a Medisa fazia, que demorou, não sei o quê, e toda a gente foi para o doutoramento, também éramos poucos, íamos aos doutoramentos todos, então dos colegas, como é que ia projetar em PowerPoint. Mas ele pôs tudo em slides e em PowerPoint, que eu também não confiava no PowerPoint. É que houve uma altura em que a gente tinha que fazer as duas coisas, tem slides e PowerPoint. Se um não abre o outro. Aquilo não era assim tão fácil. Não podiam arriscar. As provas de doutoramento dele a dar a apresentação foi o PowerPoint a primeira vez. Mas as pessoas também estavam a fazer, era quase da primeira vez. Estavam as pessoas da altura, não era só ele. E sentiram diferença? Aquilo era como quem vai não é à lua, mas quase. Era ver a tecnologia nova numas provas de alta responsabilidade. Estava toda a gente a ver se aquilo giro. Era muito giro. Isso é história, não é? Isso é história. Já nem sei em que ano foi, mas já foi há muito tempo também. Não foi anteontem. Sim. Os PowerPoint já existem há alguns anos. Já há muitos anos. Mas aliás, agora até já é uma tecnologia, digamos assim, não é bem tecnologia, mas já está a cair em desuso, entre aspas, agora já há outras coisas. Vocês, se calhar, nunca pensaram nisto, mas gostavam de trocar as épocas em que estudaram? Ele é que sabe. Não, eu acho que ele é que sabe, porque que já vivenciou, pelo menos assistiu às duas. Quer dizer, eu se calhar vivenciar não diria que gostava, mas gostava de assistir e ter mais conhecimento. E acho que é uma época deste, exatamente. Ir a espreitar, acho que é uma fase histórica no nosso desenvolvimento e, portanto, aprofundar mais este tema é sempre algo que me suscita interesse. E o João, era que gostava de ter passado por esta... Não preciso, porque eu ainda estou nesta agora. Eu estou na antiga e agora estou na nova. Mas gostava de pensar alguma vez, se eu, na altura, quando estava a estudar, se tivesse tido acesso a isso, tinha-me facilitado. Era sem interessante. Dúvida. Na minha altura não havia Principalmente por o acesso às fontes de informação. Era a nossa maior dificuldade. O resto, acho que era normal. O acesso às fontes era muito complicado. A gente tinha que escrever para os autores, o autor mandava as separatas, ou mandava a cópia, já fazer uma cópia já não era tão fácil, pelo menos tão barato e tão evidente. E eu quando ainda andei a preparar o doutoramento, portanto eu fiz o doutoramento em 95, anos 90, ainda se mandava para postais para pedir bibliografia aos autores. Em 1989, pelo menos, 89, 90, eu tinha cartões que ainda tenho em casa, que eu não deito tudo nada fora, portanto tenho aquilo tudo, ainda aqui há tempos os vi, em que a gente tinha uns cartõezinhos feitos, em que dizia, se a professora não sei quanto, agradecia que me mandasse a cópia do artigo tal. 89. E eles mandavam não foi pelo correio as cópias? Mandavam pelo correio. Tinham muito trabalho, porque se houvesse 10, 15, 20, 30 pessoas a pedir a mesma cópia. Era assim. Os professores mandavam as separatas. As revistas, quando publicavam, davam-nos as separatas. E então os autores tinham as separatas e mandavam as separatas pelo correio. Lembro-me perfeitamente. Eu quando comecei o doutoramento, depois desisti, que ia fazer uma coisa ligada à química, que era na Faculdade de Ciências, ainda era onde é agora a atual reitoria, que era a professora Adélia Machado. E a professora Adélia Machado da Química tinha os cartõezinhos, ele deu-me os cartõezinhos dele, para eu mandar aos autores, e às vezes ele mandava. Depois ele tinha
Eu lembro-me do professor Adão, que era uma simpatia, coitado, eu depois de desistir do doutoramento, que não conseguia estudar aquela química toda. Não desisti não, mudei de tema e deixei de estar com ele. E ele mandava aquelas coisinhas de coisas de química para os autores respondiam-lhe, porque era o seu professor, era mais fácil do que sermos nós a mandar, e ele tinha lá as secretárias e tudo, nessa altura havia muito apoio. E ele mandava-me depois o motorista, que ele tinha um motorista, ele levava-me ao consultório. Chegava lá um envelope para entregar, era uma simpatia de uma pessoa. E a gente recebia os artigos assim. E nota que havia mais tempo, não é? Porque hoje em dia era impensável esperar, se calhar. Não, demorava tudo mais tempo. Não é? Demorava tudo mais tempo. Nós hoje é mandar um e-mail e temos que ter as coisas no dia. Não, isso aí. Também dava mais tempo para ler os artigos. Sim. Agora também recebemos tantos que não dá tempo para ler. Só dá para... Hoje é tudo mais acelerado, não é? Hoje é tudo mais acelerado. Há pessoas mais aceleradas e há outras menos aceleradas. E, portanto, tudo tem o seu tempo para aquilo que se está a fazer, não é? Algumas coisas demoram tempo, não há volta a dar, não é? Sim. Tem que ser. O que é que acha que a geração do João deixou para as gerações seguintes? Não imagino. No meu caso dele, foi um bocado o exemplo e a experiência e as condições. Evidentemente, em termos pessoais, em termos de faculdade, também acho que deixei alguma coisa. Já tive em tantas coisas e para a profissão, tive na parte quando os dentistas estavam na ordem dos médicos, depois saíram da ordem dos médicos, fizeram uma associação, depois transformou-se em ordem. Também fiz parte dessa parte toda das comissões da União Europeia. Perspectivando agora, e, não é? E, portanto, vindo para trás, nós tivemos todos, ou muitos de nós, tiveram anos e anos e anos metidos nisso. E, portanto, nesse aspecto, o que a profissão é hoje é muito diferente. Isto é, há coisas que são dadas por adquiridas que na altura não eram adquiridas. Mais uma vez, nós tivemos sorte, nós dentistas, e também a medicina dentária portuguesa, e na prática os doentes, que na prática é o final disto tudo, porque a legislação que também saiu ao mesmo tempo da União Europeia deu muita autonomia à dentária, porque a dentária era quase como uma especialidade da medicina e deixou de ser uma especialidade da medicina. E, portanto, a medicina dentária implantar-se no terreno, em Portugal, e também foi noutros países, e noutros países às vezes, né? Na prática foi ocupar um campo que era ocupado por uma especialidade médica que era a estomatologia. E, portanto, sempre houve problemas de ligação normais. Isso já não existe, praticamente não existe hoje. Mas, na prática, é uma das razões porque os médicos dentistas hoje ainda não têm uma carreira hospitalar. Na prática, ainda vem tudo. A história é terrível, demora muito tempo. Mas, na prática, não entra porque estavam lá pessoas e assim não podem ir os novos não sei o quê, nos centros de saúde, não sei o quê, e anda tudo aqui. E ainda só agora, eventualmente, está-se a ter uma carreira. Há pessoas que entraram nos sítios, mas com contratos que nunca têm carreira, nunca têm não sei o quê. E dezenas de pessoas no país inteiro. Sim. E a saúde da população, na prática, os dentistas tiveram obrigados a ter só clínica privada. Porque não têm carreira dos serviços públicos e as pessoas não têm acesso. Sempre houve alguns sítios. Mas na prática vem dessa altura. Era uma profissão nova, que na prática é uma profissão nova, com autonomia nova, não é fácil. Sim. Pode ser que agora as próximas gerações venham não, isso já está, mais ou menos. Ainda não estamos no serviço de saúde, mas também no serviço de saúde tem as suas dificuldades. Sim, não é? Também não pode chegar agora e assim, olha, agora entram mais. Os que estão lá dentro reclamam que nós não temos e os outros não. É sempre assim. Há um caminho que se faz, não é? E tem sido feito muito melhor e as pessoas têm tido muitas de outros aspectos, não é? Manuel, e achas que a tua geração deixou alguma coisa para as gerações seguintes, agora perspectivando, apesar de ser ainda pouco tempo, mas o que é que achas que a tua geração vai deixar agora para as seguintes? Todas as gerações vão sempre deixando alguma coisa e as gerações seguintes vão sempre aprendendo algo da geração anterior. Já noto já noto que já uma geração, mesmo já de estudantes e de dentistas, que é uma geração já seguinte à minha, portanto, eles têm uma geração que
que pode aproveitar da minha geração já o ter passado ainda pelas fases ainda iniciais de uma pesquisa muito mais manual e ter também tido a experiência deste desenvolvimento das tecnologias. E, portanto, ter uma geração anterior que conheceu as duas realidades e que trabalhou de perto com as duas realidades, acho que é uma mais-valia para os ensinamentos para a geração seguinte. É uma aprendizagem, não é? Que se retém de toda essa experiência que, no fundo, o teu pai deixou para vocês e vocês agora estão a deixar para os próximos, não é? Que mensagem é que vocês gostariam de transmitir aos colegas, e estamos a terminar, ok? Que mensagem é que gostariam de transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade académica da Universidade do Porto? Não sei se quem é que quer começar, se o Manuel, se o João. Pode ser eu começo sempre agora. Sim, a mensagem para quem está para quem está a começar ainda... Sim, a toda a comunidade académica, tanto para aqueles que acabaram o curso como para aqueles que ainda estão atualmente a tirar o curso. Pronto, eu penso em relação a esta temática que nos trouxe aqui hoje, e eu penso que as pessoas não devem desistir de seguir a carreira dos seus familiares, dos seus progenitores, se for essa a área do vosso interesse, porque a partilha e o conhecimento e o know-how que podem adquirir vai ser sempre superior, as vantagens serão sempre superiores a uma eventual desconfiança que possa criar nas pessoas. Muito bem. João, uma mensagem. Eu queria dar a mensagem, mas só um cantinho, só para terminar. Sim. A geração dele, em relação agora à geração atual, é que agora a geração atual tem uma coisa que a dele já teve, mas que agora que ele tem que se andar, todos nós andamos a formar, até eu, que é agora a parte digital da medicina dentária. E, portanto, a geração agora dele, ele acabou o curso em 2013, 14. 13. Agora os que acabam agora têm uma parte digital, e quem vai trabalhar tem que ter uma especialização em parte digital muito mais forte do que tinha. Só para as gerações já... A nossa, estamos a falar do PowerPoint, agora já passou para a dele e agora já está toda no digital. Sim. Ou o foco. Em relação à mensagem, eu acho que as pessoas, a escolha dos cursos é uma coisa complicada, não é? Ser familiar ou sem ser familiar. Muitas vezes as pessoas vão para os cursos porque queriam ou não queriam aquele, depois mudam de curso. Outras vezes, em dentária sempre houve aquela coisa, uns queriam ir para a medicina, mas não entraram para a medicina por uma décima, depois foram para a dentária, depois mudaram e depois vão fazer outros cursos. Mas daqueles que depois, ou que já gostavam, ou que já queriam, ou que depois passaram a gostar de medicina dentária, eu acho que há sempre oportunidades. O mercado de trabalho está difícil, em todo lado, em todos os cantos, mas as pessoas que têm a excelência, a formação da excelência, a formação muito boa, não é da excelência só, boa ou muito boa, têm tido oportunidades. Apesar de ser mais difícil entrar no mercado de trabalho. Demora mais tempo. Nós antes que acabávamos o curso estávamos a trabalhar. Agora é mais difícil. Muito mais difícil. Mas acho que aquilo que se nota, que por exemplo, em termos da nossa faculdade, da Universidade do Porto, e particularmente da dentária, saímos com as dificuldades todas que temos e tudo, mas em termos comparativos com todo o lado, fazemos boa figura em todo o lado. E, portanto, é uma formação muito boa em termos, já nem quer dizer europeus, ou nem quer dizer mundiais, parece assim uma coisa que a gente está-se aqui a armar, mas não, para todos os lados que vão pessoas trabalhar, não têm dificuldades. É verdade, sim. Nem têm dificuldades e, portanto, nós temos de melhorar. Há coisas que gostávamos de ter e que ainda não temos e que vamos ter, principalmente essas coisas digitais, tudo isso, a renovação de professores, tudo isso tem dificuldades, mas o produto final da Universidade de Porto continua a ser um produto de excelência. E, portanto, eu digo assim, se as pessoas puderem, as que querem, acho que é uma boa opção entrar na Universidade do Porto. Evidentemente, não digo isto por ser da Universidade do Porto e já morar cá no Porto há muitos anos. Digo isto por convicção mesmo, porque o que sai. Nós temos colegas que vêm de outras coisas e vêm para a Universidade do Porto porque acharam que as pessoas que trabalharam com eles e que foram da Universidade do Porto são bem formadas e vêm para as nossas pós-graduações. E, portanto, acho que há sempre, em todos os cursos, em todas as turmas, por assim dizer, dos anos, em todas as áreas, os muito bons alunos, há sempre 2 ou 3 ou 4 que são maus alunos, ou que por qualquer motivo, não é porque estavam desmotivados na altura,
E há uma parte média. E a parte média, a parte boa da Universidade do Porto, particularmente em dentária, eu acho que funciona bem. E, portanto, é um bom... Recomenda-se. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Manuel. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.